Amém. Boa noite, você está também nos assistindo. Atos capítulo 7, dando prosseguimento ao estudo do livro de Atos. Eu quero ler apenas o versículo 1, que depois a gente vai entrar aí na parte mais longa desse capítulo, né? Que diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Vamos orar. Senhor, dirige, ó Deus, nossos pensamentos, nosso coração na meditação dessa noite. Possamos aprender, ó Deus, entender melhor a Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, fortalecer a nossa vida em Cristo Jesus. Fica conosco, nos abençoa, não só a nós aqui presentes, mas a todos quantos estão assistindo esta gravação, Senhor, que sejam também tocados, Senhor, sejam transformados, edificados pela Tua palavra e Teu poder. Fica conosco, nos abençoa rica e abundantemente em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode se assentar, tome o seu lugar em nome de Jesus. Bem, semana passada nós vimos aqui no capítulo 6 a prisão de Estevão, né? Tudo o que aconteceu por ele ter pregado o evangelho. Ele é preso. Nós vimos que o capítulo 7, ele começa com o sumo sacerdote iniciando este inquérito, né? Iniciando esse julgamento. Mas depois, no final, vocês vão ver a conclusão disso tudo, né? Essa primeira parte aqui, que fala sobre o discurso de Estevão. Eu queria ler junto com os irmãos, são 53 capítulos. Vamos ler, e algumas palavras aqui, eu vou pedir que você até grife, marque, porque aí depois eu vou dar a explicação de como a gente vai ver como Estevão construiu o seu discurso de defesa. Por que ele falou essas palavras? Aí você depois em casa vai poder ver com calma, ou até que mesmo ir fazendo essa correlação e ver que teve uma lógica, teve uma sequência, teve algo que ele estava desenvolvendo para poder mostrar que ele não estava fazendo nada demais, que ele estava apenas pregando o evangelho, que ele estava servindo a Deus, né? E que, na verdade, os líderes estavam se levantando contra ele. Então, vamos lá. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais. Já é importante você marcar irmãos e pais aí, né? Porque ele está se dirigindo a quem? Ao povo de Israel. Ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão. Você pode marcar aí: Deus apareceu a Abraão, nosso pai. Tudo que eu for repetir na palavra aqui, você pode ir grifando. Apareceu a ele, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, pode grifar, e se estabeleceu em Harã, pode grifar Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra. Aí você pode marcar esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Pode marcar aí, herança aqui. Esse aqui é importante. Nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes, pode marcar descendentes, possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira. E serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque, pode marcar Isaque, e o circuncidou a 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. Pode grifar Jacó
e os 12 patriarcas. Os patriarcas, se quiser marcar patriarcas aqui de novo, tudo bem, senão já está fazendo a referência no versículo 8. Tendo inveja de José, marque aí, inveja. Venderam-no, pode marcar venderam-no, como escravo para o Egito, marque Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou, pode marcar libertou, de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria, marque aí, favor e sabedoria, diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, pode marcar aí fome, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família. Buscar, marque esse verbo, e família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito. Eu falei para marcar Jacó, se eu não falei, pode marcar, sublinhe Jacó aí, né? José e Jacó, esses dois nomes são importantes. Onde faleceram ele e os nossos antepassados. Marque aí, faleceram. Versículo 16, seus corpos foram levados de volta a Siquém, marque Siquém, e colocados no túmulo em que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. 17. Ao se aproximar do tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados. Obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Pode marcar filha de faraó e como seu próprio filho. Moisés foi educado, marque aí educado, em toda a sabedoria dos egípcios, pode marcar egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Pode marcar aí, não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Sublinha essa pergunta toda. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? 28. Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Pode sublinhar, Midian e como estrangeiro. Versículo 30. Passados mais 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Monte Sinai, você pode marcar também, apareceu um anjo. Apareceu um anjo no Monte Sinai. 31. Vendo aquilo, ficou atônito. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Grife essa frase, o lugar
em que você está é terra santa. 34. De fato, tendo visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. De volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Grife aí, enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador. 36. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais, marque maravilhas e sinais, no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Marque aí, um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Recebeu palavras vivas, transmiti-las a nós. 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Coloque aí, recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no. Pode grifar, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses. Marca aí, deuses. Que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Fizeram um ídolo. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do céu do seu Deus, Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Esse trecho aqui, irmãos, é do profeta Amós. Então, é importante para você entender o discurso de Estevão, todo esse final do versículo 42 e o 43, se você quiser marcar toda aí, tem a referência lá embaixo, Amós 5, de 25 a 27, tá bom? É muito importante essa citação que ele está fazendo do profeta Amós. Versículo 44, no deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Então, por favor, marca aí, permaneceu até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Marque aí Salomão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Esse trecho aqui também, que é do profeta Isaías, 66, versos 1 e 2, você pode aí deixar grifado, tá? Lá embaixo tem a referência, é importante também. 51.
Eu vou deixar o 51 para depois. Não, vamos lá. 51. Vamos direto para... Eu falo depois tudo. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Marca aí, rebelde, obstinado de coração. Em alguns deve estar assim, povo teimoso e incircunciso. Se na sua tradução tiver assim, né? Marca, isso é muito, também é o mesmo significado. Vocês são iguais aos seus antepassados. Iguais aos antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Resistem ao Espírito Santo. 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Profetas perseguiram. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Mataram. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Traidores, assassinos. 53. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Receberam a lei, não lhe obedeceram. Tudo bem? Amém, irmãos? Amém. Lendo assim, a gente fala, né? Fica meio assim, não entendi muita coisa, até porque o negócio é longo, mas vamos lá. Estevão estava fazendo aqui um discurso em sua defesa. O que ele usa? O que era comum usar? A própria história de Israel. Então ele vai na história de Israel para usar isso como defesa. E quem ele vai citar? Os nomes mais sensíveis e mais importantes para Israel e para a liderança. Abraão, José e Moisés. Abraão por ser o patriarca, José e Moisés por serem tidos como líderes, exemplos de liderança. Então o povo tinha essa imagem de José e Moisés. Então ele vai justamente na história deles dois. E ele vai falar também dos profetas. Então ele vai contando a história de Israel, ele vai pegando a história de Israel, até mesmo para mostrar que ele conhecia a história e que ele observava e guardava a lei. Porque ele estava sendo acusado de não guardar a lei, de ser alguém que não cumpria a lei. Então ele está mostrando, olha, eu sou um judeu, eu conheço muito bem a lei e vou mostrar a vocês tudo que eu estou defendendo. Então ele vai usar tudo isso. Primeiro ponto que ele vai destacar, a idolatria pela Terra Santa. Ele vai tocar nesse ponto. Lendo assim a gente não percebe. Por isso eu pedi para você ir marcando, porque depois quando você chegar em casa e for ler de novo, e você ver assim, e quiser escrever aí, idolatria pela Terra Santa. Por quê? Porque a liderança judaica, israelita, tinha aquela coisa assim, não, nós estamos na Terra Santa, aqui que é o lugar santo, é aqui que Deus faz tudo, é aqui que Deus opera, é aqui que Deus está, Deus não está em nenhum outro lugar, Deus só está aqui em Jerusalém, e mais especificamente, que naquela época, a Terra Santa já não era mais Canaã inteira, era só a Judéia. Então, para eles tinham aquilo ali como uma terra sagrada. E é assim até hoje, né? Você vê a briga que acontece lá, é a Terra Santa, Jerusalém, porque aqui, não sei o que, aqui é o templo do Senhor, aqui é a terra do Senhor. Então, Estevão vai tocar nesse ponto, falando assim, vocês estão idolatrando uma terra. Isso é idolatria. Ele vai mostrar isso como? Ele primeiro cita Abraão. Abraão foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus aonde? Na Mesopotâmia, Babilônia, Caldeia, o atual Iraque hoje. Abraão não foi chamado por Deus na Terra Santa, Deus falou com ele lá na Mesopotâmia. Então ele já fala, olha só, se Deus só trabalha aqui, como é que o nosso pai Abraão foi chamado lá na Mesopotâmia? Ele começa a cutucar, vocês não estão entendendo as escrituras. Aí ele prossegue, ele vai falar dos patriarcas. Lembra que a gente leu sobre os patriarcas? Todos os descendentes de Abraão, ele vai falar os patriarcas. Nenhum deles viveu na Terra Santa. Eles foram para o Egito. Na época da fome, todos eles desceram para o Egito. Jacó e seus filhos foram para o Egito.
E mais ainda, ele vai falar que José, como tido como um grande líder, foi abençoado e exaltado por Deus aonde? Na Terra Santa? Aonde que ele foi abençoado e exaltado, José? No Egito. Deus fez isso com ele no Egito. Vocês estão idolatrando Jerusalém, vocês estão idolatrando a Terra Santa, dizendo que só aqui, porque um dos pontos que eles pegavam no pé com Jesus era o quê? Que Jesus era nazareno, ele é da Galileia. Ele, não, tinha que vir daqui, Jerusalém, uma cidade mais importante, Nazaré, não, entendeu? Deus não vai levantar nenhum grande, Deus não vai fazer coisas tão grandes com gente assim, em qualquer lugar. E Estevão está mostrando, ele sempre fez. Fez com Abraão, fez com Jacó, fez com José, abençoou ele lá no Egito. E aí ele vai mostrar mais ainda, Jacó e os seus filhos morreram fora de Israel. Nenhum deles morreu na Terra Santa. Todos eles morreram no Egito e foram sepultados fora da Judéia. Foram sepultados no Egito. Depois, com a saída do povo do Egito, que eles levaram os ossos e foram sepultá-los em Siquém. Às vezes a gente vê assim, Siquém, mas Siquém era um território samaritano. Então Estevão está falando, onde é que estão os ossos dos nossos patriarcas? Fora da Judéia. Onde eles foram enterrados? No Egito. Onde eles viveram? No Egito. Ué, vocês não creem que eles são os nossos patriarcas chamados por Deus? Onde Jesus morreu? Dentro de Jerusalém? Sim, irmãos? Onde ele morreu? Fora de Jerusalém. Estevão está cutucando e está criando o seu argumento de defesa, mostrando, olha só, tudo que vocês estão desprezando na nossa pregação está nas Escrituras. Ué, os nossos antepassados não foram assim? Estão enterrados lá fora. Eles não estão nem dentro da Judéia, eles estão lá na Samaria. E aí? Eles deixaram de ser nossos patriarcas? Não, de modo algum. Aí ele vai entrar em Moisés. Ele pega Moisés. O que ele vem contando a história de Moisés? Moisés foi achado por quem no rio? Por quem? Filha de Faraó. A filha de Faraó torna Moisés como seu próprio. Quando você pega uma criança e a torna como seu próprio filho, qual o nome que se dá isso? A adoção. Ou seja, quando eu adoto uma criança, essa criança passa a ser meu filho e passa a ter a minha identidade, a minha nacionalidade e todos os meus direitos. O que a Bíblia está dizendo sobre Moisés e o que Estevão está falando? Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Ele se tornou um egípcio. E um egípcio é um gentio, é um pagão. E foi com esse pagão, com esse gentio que Deus falou e que Deus usou de maneira maravilhosa. E é esse gentio, esse pagão, que vocês reverenciam como aquele que recebeu a lei do Senhor, como um grande líder de Israel. E mais ainda, além de ter sido adotado, ele foi instruído em toda a cultura egípcia. Ele não foi instruído na cultura judaica, ele foi instruído na cultura egípcia. E Deus foi lá e falou, é você que eu quero. Nisso aí, Lucas também já usa o próprio discurso de Estevão para mostrar o seguinte, olha, a salvação não é só para os judeus, a salvação é para os gentios também, é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque assim Deus fez com Moisés. Então a salvação é para todos. Lucas já está pensando assim, os meus leitores principais são os gentios. Eles vão ler o Evangelho de Lucas, vão ler o livro de Atos, então eles têm que ver que o quê? Olha, isso não é só algo para os judeus, é algo para todos. Não tem raça, não tem etnia, não tem cor de pele, não tem dialeto, não. É para todo aquele que crê.
Deus se revela a Moisés aonde? No Monte Sinai, fora da Terra Santa. Ele cutuca mais uma vez. Deus falou com Moisés aonde? No Monte Sinai. E lembra lá que eu marquei, e está lá escrito lá em Gênesis, né? Deus fala, em Êxodo, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, do meio da sarça ardente, tira o quê? A sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é o quê? Terra Santa. Olha o que Estevão vai falar. Vocês esqueceram que Deus falou isso para Moisés? No Monte Sinai, não foi aqui em Jerusalém, não. Não foi na terra prometida, não. Nem tinha terra prometida. Moisés ainda estava lá tomando conta das ovelhas, tal, do seu sogro. E Deus fala com ele lá e diz: aqui, Moisés, é uma terra santa. Então ele está dizendo: vocês estão idolatrando Jerusalém. Vocês estão idolatrando a Terra Santa, achando que aqui vocês estão criando ídolos. E não é isso que Deus quer. E Deus, quando fala e se revela a Moisés, ele manda Moisés voltar para onde? Para o Egito. Ele não fala assim: Moisés, vai lá para a Terra Santa, vai lá para Canaã, que eu vou fazer de você uma grande nação. Não, Moisés, volta para o Egito, vai para lá, que é lá que eu vou te usar. Ele está mostrando o quê? Assim como Deus mandou Moisés ao Egito, Deus mandou também o Evangelho de Cristo Jesus a todas as nações. Não há barreiras, não tem essa de que é só nesse lugar. Irmãos, o que Estevão está falando em sua defesa é que Terra Santa é aquela terra onde Deus age, onde Deus opera, onde Deus faz seus sinais e maravilhas. Não tem barreira geográfica, não tem nada. Olha, não importa quando Deus quer fazer, quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer agir. Não interessa onde é, não importa qual é a circunstância, Ele vai fazer. E aonde Ele faz, ali é Terra Santa, porque Ele está ali. Então Ele já dá a primeira cutucada naquela liderança: vocês são idólatras. Segundo, ele vai falar da rejeição dos líderes. Primeiro, os irmãos de José não aceitaram José como líder. Lembra do sonho de José? Lembra dos sonhos que ele teve? Você está mal, você está dizendo que você vai mandar na gente? Que é isso? Pegaram e venderam ele. Fala: não aceitaram José, você não vai mandar na gente, não. E ele está falando: você não tem José como um grande líder? Seu próprio povo, seus próprios irmãos rejeitaram ele. E o que acontece? José é quem vai salvar a sua família da fome em Canaã. Ele é tido como um líder, como um libertador que pega a sua família: vem para cá que eu vou salvar vocês. Estevão está empregando um verbo, aqui usando, Lucas escreve o livro em grego, ele está usando um verbo que é de libertação, de salvação. Então ele está tocando no ponto de uma liderança que salva, que liberta. Então ele salva a sua família. Aí ele vai falar de Moisés. Como Moisés foi diferente? Não. Moisés foi rejeitado pelos seus irmãos. Depois ele vai para lá ter um encontro com Deus no Sinai. Quando ele volta com Arão, daqui a pouco começa a perseguição dos egípcios. O pessoal fala: Moisés, vai embora daqui, que tu está complicando a nossa posição, nossa situação, sai daqui. Ele foi rejeitado pelo seu povo também. Quantas vezes no deserto quiseram dar cabo de Moisés e abandonar ele, irmãos? Quantas vezes? Seu próprio povo, ele diz: lembram disso? Moisés foi também rejeitado pelo povo. Moisés sacrifica a sua própria posição no Egito. Ele abre mão, irmãos. Ele era príncipe do Egito, ele morava no palácio do faraó, instruído na mais alta cultura, tinha tudo. Ele larga a mão de tudo isso para libertar, para salvar Israel do sofrimento que ele estava passando no Egito. Então, Estevão está mostrando: olha, mais um líder que Deus levantou, fora da Terra Santa, fora de Jerusalém, e Deus usou para libertar, para salvar o seu povo. Mesmo esse povo tendo rejeitado ele usou Moisés dessa maneira. Ele fala mais:
Ele fala que Moisés realizou sinais e maravilhas, não só no Egito, como também no deserto. Ele está fazendo uma comparação já com Jesus, ele já está puxando Moisés e mostrando, olha, Moisés é um líder, olha a quem eu prego. É justamente esse que também vocês estão rejeitando. É justamente esse que abriu mão da sua glória nos céus e veio à terra. É justamente esse que operou sinais e maravilhas no nosso meio, e todos nós vimos isso. Ele vai mostrar que Moisés recebeu a lei e transmitiu a Israel, e diz que o próprio Deus estava ali no meio deles, e Jesus vem para pregar, para trazer, e diz, aquilo que eu recebi de meu Pai, eu também trago para vocês. Olha a comparação com Moisés. E vai lembrar daquilo que Moisés diz, um dia Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Por que Estevão lembra disso? Porque quem é esse profeta? Esse profeta é Jesus de Nazaré. É esse líder, é esse que já tinha sido prometido já lá atrás. Mas vocês o rejeitaram. Assim como aquele povo lá atrás rejeitou José, o povo depois lá atrás rejeitou Moisés, vocês aqui hoje rejeitam Jesus. Terceiro ponto, ele vai atacar, na sua defesa, ele vai mostrar a idolatria pelo templo em Jerusalém. Eles idolatravam aquele templo. Então ele vai mostrar que o quê? Israel, ao longo do passado, seus antepassados, adorou ídolos. Aí vai falar, os nossos antepassados adoraram ídolos, está lá escrito, né? E fala que eles eram obras, quando usa essa expressão, obras de suas mãos, é justamente algo relacionado a ídolos. Então ele mostra, olha, lá no passado, eles adoraram ídolos. Vocês estão fazendo a mesma coisa com o templo. E a liderança, todos que estão ali ouvindo, estão entendendo perfeitamente a sua defesa, o que ele está mexendo. E aí ele vai citar Amós, que Amós vai falar que aquele povo carregou um tabernáculo idólatra no deserto. Um tabernáculo idólatra. Ele vai dizer, olha, o tabernáculo continuou, não estava em Jerusalém, ficou sendo tabernáculo até que Salomão construiu o templo. Ué, então se o templo é só o lugar onde Deus age, onde Deus fala, é o lugar divino, parará, é só o templo, né? Então até Davi, até Salomão construir, era o quê? Estevão está perguntando, o que era então? E aí vem a resposta do profeta Amós. Amós falou bem, vocês carregaram um tabernáculo idólatra. Vocês ficavam idolatrando aquele tabernáculo, mas não adiantou construir o templo. Naquela época ali de Estevão, aqueles homens idolatravam o templo, idolatravam a construção, os objetos. Ele está atacando isso e mostrando que Deus, aí ele vai citar Isaías, vai falar o que Deus falou para o próprio Davi, né, que Davi quis construir o templo, ele falou, não, você não vai, Davi, você não vai construir nada, eu não habito em templos feitos por mãos. Ele vai citar Isaías, Deus não precisa de um templo feito por mãos humanas. Olha a expressão, essa expressão para o judeu, feito por mãos humanas, é ligado a ídolos, a idolatria. Então, quando Deus fala, eu não habito em nada feito por mãos humanas, Ele está dizendo, porque eu não quero um ídolo criado, tomando o meu lugar. Não quero. Eu não habito nisso. O que Estevão está mostrando, olha, o templo não é nada, Jerusalém não é nada, a Terra Santa não é nada. Nada nessa terra tem valor algum, porque agora Jesus é o templo digno de adoração e louvor. Ele é o verdadeiro templo. Tudo no tabernáculo e no templo apontam para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então ele é
Aqui a realização plena de tudo aquilo. Então Estevão está mostrando, vocês estão idolatrando isso assim como os seus antepassados idolatraram. Idolatraram no deserto, idolatraram na terra prometida, vocês estão fazendo as mesmas coisas. Deus não habita nesse templo, não. Não é isso que Deus quer, não. E por último, ele vai tocar no ponto da morte dos profetas. E aí ele vai no ponto crucial, né? Ele vai no seu argumento final, lá no versículo 5:1, 5:2 e 5:3. Ele vai com o seu argumento final. O que Estevão vai fazer, irmãos? Ele vai usar o argumento da inversão da acusação. Algo muito usado naqueles dias. Estevão estava sendo acusado, assim como todos os apóstolos, de corromper a lei. Vocês estão pegando as escrituras, estão corrompendo, vocês estão mudando, criando uma heresia, criando aí uma nova seita, né? Ele fala, não, a gente não está corrompendo a lei. A lei está aí, ela não mudou. Então Estevão está mostrando tudo isso. O que ele faz no seu argumento final? Ele vai mostrar, ele vai fazer a inversão. Ou seja, ele vai jogar contra os seus acusadores a acusação que estava sendo jogada sobre ele. Aí ele começa a pegar pesado. Ele vai fazer um discurso que é chamado de discurso retórico forense, que é justamente algo de inverter isso. Ele vai usar essa retórica invertida, algo que Lucas coloca aqui porque os gregos conheciam bem, porque Sócrates morreu por causa desse discurso. Ao ser julgado, ele fez essa inversão e os seus acusadores o mataram, porque justamente ele, no seu discurso, seu argumento, ele jogou a culpa sobre os seus acusadores. Então Estevão vai fazer a mesma coisa, e aí ele vai falar palavras que os profetas do Antigo Testamento usavam. Seus rebeldes, obstinados de coração, ou em algumas traduções incircuncisos, ou seja, chamar um judeu de incircunciso é dizer o quê? Você não é judeu. Então, a acusação que os profetas e que Amós faz, os profetas do Antigo Testamento usavam, Estevão está usando, dizendo, vocês são rebeldes, incircuncisos, obstinados de coração. Ele está insultando aquelas lideranças, dizendo, vocês é que estão corrompendo a lei, vocês é que são os idólatras, vocês mataram os profetas, vocês rejeitaram os líderes inspirados pelo Espírito Santo de Deus, vocês mataram João Batista, vocês mataram Jesus, assim como os antepassados de vocês fizeram a mesma coisa. Ele inverte. Vocês mataram eles. E aí Estevão incita os seus acusadores a fazer o quê? Ele sabe que ele vai morrer. Depois dessa. E Jesus fez a mesma coisa. Jesus foi cutucando, dizendo, vocês são uma raça de víboras. Vocês estão pervertendo a lei. Jesus foi atacando aquela liderança, aqueles sacerdotes, jogando tudo que eles acusavam dele. Ele fala, não, vocês é que estão errados. Vocês é que são os pecadores. E não teve jeito, Jesus foi morto, e seria o destino também, e foi o destino também de Estevão. Então, no seu discurso, quando a gente lê tudo isso, ele está criando, ele está acusando todo o sinédrio de idolatria, de matar os seus profetas. Ele está falando, ele está quase dizendo, eu sei que vocês vão me matar também, eu vou ser mais um. Você mais um na conta, você mais um na lista de vocês. Porque assim como os antepassados de vocês, eu sei o que vocês vão fazer. Vocês vão continuar matando todos aqueles que obedecem à voz de Deus, porque vocês rejeitam as lideranças enviadas por Deus. Vocês são rebeldes de coração. Olha, irmãos, o que ele está fazendo. E aí, vamos lá? 54 a 60. Ouvindo isso, ficaram calminhos,
tranquilos, e todos foram dar um abraço bem carinhoso em Estevão. Amém? Não por quê? Não está escrito isso aí, irmãos? Depois de um discurso desse, depois de tudo isso que Estevão falou, o que eles iam fazer? Ficaram furiosos. Tu imagina, furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, para linchar ele mesmo. Já viu às vezes na televisão aparece o pessoal linchando alguém? Vai todo mundo em cima, e aquele alvoroço. Foi assim, caíram em cima de Estevão, falaram: hoje a gente acaba contigo, hoje a gente vai acabar contigo. 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas, ou seja, esses que o apedrejaram, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem falou essas palavras na hora de sua morte? Quem? Quem falou essas palavras, gente? Jesus. Senhor, entrego a ti o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Quem na hora da sua morte olhou para os seus condenadores e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Quem? Jesus. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, morreu. Vamos lá. Primeiro diz aqui que Estevão olha para o céu e vê a glória de Deus. Ele tem um vislumbre, uma visão. E ele vê Jesus de pé ao lado de Deus Pai no seu trono. Por que ele tem essa visão? Não é à toa, irmãos. Porque em todo tribunal, em todo julgamento, quando ia se dar o veredito final, as testemunhas que iam depor, elas ficavam de pé. Assim também, os juízes, quando iam dar o seu veredito, eles ficavam de pé. Olha a visão que Estevão tem na hora. Ele olha para o céu e vê Jesus de pé, do lado de Deus Pai, o sumo e eterno juiz. O que Estevão está dizendo? Eu vejo Jesus, ele é minha testemunha que está de pé, ele é o meu juiz que me absolve. Vocês estão me condenando, Jesus está me absolvendo. Aí que eles ficam com mais raiva ainda. Aí que eles partem para cima dele. Quando ele diz isso, eles entendem. Você está falando que esse Jesus está do lado, de pé, ao lado de Deus, sentado no seu trono, ou seja, absolvendo você, depondo ao teu favor. Eles partiram para cima dele e falaram: agora taparam os ouvidos, vamos pegar esse cara, não deixa mais ele falar uma palavra, carrega ele. Aí, irmãos, a gente vê uma coisa, a gente começa a ver as semelhanças com a morte de Jesus. A pena de morte era proibida a qualquer povo dominado por Roma. Lembra por que eles não queriam matar Jesus? Levaram a Pilatos, de Pilatos foi para Herodes, Herodes foi para Pilatos, né? Não, Pilatos falou: vai, resolve vocês. Não, a gente não pode matar. A gente não pode aplicar a pena de morte. Eles aqui, lá com Jesus, até respeitaram, né? Deixaram que Pilatos desse a ordem. Aqui, eles falaram: não queremos nem saber, vamos acabar com esse cara. Vamos acabar com ele. Vamos matar ele. E mataram ele.
Eles não se importaram com Roma, com César, com o imperador, com o governador, com ninguém. Eles partiram para cima de Estevão e o mataram somente porque ele pregou a lei, os profetas e as escrituras sagradas. Curioso, a lei permitia o apedrejamento por blasfêmia. Eles talvez tivessem se apegado aí, para que se Roma viesse em cima, falasse, não, mas foi um julgamento religioso, ele blasfemou e nós o apedrejamos como manda a nossa lei. Eles tentaram dar uma desculpa nisso aí. Mas, irmãos, o que acontece? A gente viu aqui no versículo 58, né, na segunda parte, diz, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. O curioso é que quando o criminoso era levado para ser apedrejado, ele era despido. Tiravam aquela parte principal, né? Deixavam ele só com aquela túnica de baixo. O criminoso tirava as suas túnicas. Aqui Lucas mostra que acontece o contrário. Quem tira as roupas, quem se despe, quem coloca os mantos ali no chão, são os acusadores. Então aqui ele está mostrando o seguinte, quem são os verdadeiros criminosos? Se Estevão estava vestido e eles estavam despidos, quem eram os criminosos? Os acusadores. Eles mesmos se incriminaram, eles mesmos arrancaram as suas vestes, eles mesmos se incriminaram na acusação que eles estavam usando contra Estevão. Ou seja, isso era um falso testemunho, todos eles estavam dando um falso testemunho, não tinha nada do que Estevão falou que era, poderia dizer assim, isso aqui realmente merece a morte, é passível de morte, nada. Ou seja, só falsos testemunhos. Lembra de Jesus? Quantos levantaram? Não, a gente viu isso, mas não tinha nenhuma testemunha. Levaram para Pilatos e falaram, não tem nada, nenhuma acusação de vocês é algo consistente. Não tem nada. Vocês estão fazendo isso por inveja. Para eles não repetirem o mesmo erro e, de repente, até Pilatos libertar Estevão. Não, vamos acabar com isso aqui mesmo. E eles fizeram um falso testemunho. E testemunho falso, pela lei, era punida com apedrejamento. Mas esses falsos acusadores matam Estevão dessa forma. Aqui começa, Lucas já deixa um vislumbre da história de Paulo, né? Diz que quem estava ali cuidando das vestes daquelas pessoas era um jovem chamado Saulo. Jovem aqui não é porque ele era novinho não, tá? Devia ter na faixa de 30, 40 anos. Mas jovem talvez no sentido da influência, do poder, do reconhecimento, né, dentre a liderança. Mas Lucas já está inserindo esse homem, que vai aparecer mais lá na frente, porque ele está escrevendo o livro e fala, poxa, todo mundo conhece Paulo, Paulo abriu várias igrejas aí, todo mundo sabe, né, quem é Paulo, mas deixa eu contar um pouco da história dele. Então ele começa, tinha ali já alguém ali naquele cenário vendo Estevão morrer. Quem era? Saulo. Saulo estava ali. Ele já está começando a mostrar que também uma semente já estava sendo lançada. Saulo ouviu o discurso de Estevão. Saulo viu o que aconteceu com Estevão. A semente foi lançada. E essa semente lá na frente daria frutos no caminho de Damasco, onde ele teria um encontro com Jesus e se renderia ao Senhor para sempre, até a morte. Estevão morre como Jesus. A gente viu aqui as similaridades. A sua oração, né? Ele faz o quê? Nesse tipo de morte, o condenado, ele geralmente se prostrava e dizia, Senhor, então que a minha vida aqui agora, que está sendo dada, né, a minha morte, que sirva como expiação pelo meu pecado. Eu vou morrer, então, para pagar esse meu pecado. Aqui, Estevão faz o quê? Ele não cometeu pecado algum. Nenhuma daquelas acusações eram certas. O que ele faz? Senhor, perdoa eles. Ele confessa o pecado dos seus acusadores, porque eles sim eram os culpados. Eles sim estavam fazendo algo errado. Ele está provando que eu estou certo, vocês estão errados.
eu estou com a verdade e vocês estão distorcendo toda a lei só para agradar vocês. Então ele faz aquela oração, ele se ajoelha, porque se ajoelhar é um sinal de submissão. Ele está dizendo que, Senhor, eu me submeto à tua vontade, eu tenho que morrer como mártir, por amor a Jesus, eu vou morrer. Eu me submeto, eu aceito isso. Lucas está aqui, irmãos, mostrando um representante ideal, já no início do livro, o representante ideal da igreja como Marte. Ele mostra a igreja que começa pregando, fazendo sinais e maravilhas, o Espírito Santo operando, mas agora ele mostra, também com tudo isso, há um preço a ser pago. E às vezes esse preço que a gente pode pagar é com a nossa própria vida. Ele está dizendo isso para toda a igreja que vai ler, para todos os cristãos que vão ler, para nós hoje. A gente ainda goza de liberdade no Brasil. Não sei até quando. E se chegar a hora de pedirem a nossa vida, estamos prontos, como Estevão, para dizer, eu não abro mão. Estamos prontos para perder família, casa, trabalho, bens, porque aquela igreja perdeu tudo. Viviam escondidos, não tinham nada, se encontravam em calabouços, nas catacumbas de Roma, famosas. Por quê? Porque se estivessem no templo, seriam mortos, presos. Ou você renuncia a Jesus, você morre. Estevão é o exemplo, é o representante ideal. E assim a gente termina o capítulo 7 com a figura desse homem de Deus, que serve de exemplo para nós, que logo no início da igreja, com todo o seu amor, todo o seu fervor, manteve-se fiel até o fim. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra nessa noite, por termos aprendido um pouco mais, Senhor, e ver, ó Deus, o que o Senhor estava fazendo na história da Tua igreja. Homens que estavam pagando o preço com a sua própria vida, por amor a Ti, para que o Evangelho pudesse chegar a muitas vidas como assim chegou. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Estevão, que nos deixa um alerta, mas também nos dá ânimo e coragem para prosseguir e perder nesse mundo para ganhar no reino dos céus. Obrigado pela Tua palavra, nós te agradecemos em nome de Jesus e que a igreja do Senhor diga amém.